Muito bem, uma boa noite a todos que estão aqui reunidos na presença do Todo-Poderoso, né? Fez os céus, fez a terra, a fonte das águas e também a sua cadocha instrução. Hoje nós vamos estar tratando de uma porção maravilhosa. Esta porção, ela tem o nome desta casa aqui, né? É a tribo de Levi. E aqui a gente vai tratar essa noite do chamado que o Todo-Poderoso tem com as suas almas, sobre Levítico 1:1 a 5:19. A Paraxá Vaikra é o nome dela, chamado e chamou, né? Do 1:1 a 5:19. A gente vai tratar dos 9 braços dessa equidade da porção, tratando de elevação espiritual, dos alimentos, de uma oferta pacífica, pecados do sacerdote, né? Pecados do povo, pecados de um príncipe, pecados de todas as pessoas, pecados ocultos e terminando o pecado pela ignorância. Sim? Assim, aqui não é lei de Eunice? É lei de Eunice, mas ele não tá funcionando. O rapaz falou que vai vir segunda-feira, tá bom? Vai vir segunda-feira para calibrar aqui. Eu tive lá ontem, rápido, e aí eu combinei com ele para ele vir aqui na hora do almoço, 11h, 11h30. Tá bom? Nada, tudo bem, tá tudo bem. A gente vai tratar dessa porção, tá? É um relatório que o Eterno tem com as suas almas. Quero agradecer ao Altíssimo por essa excelente oportunidade que Ele nos concede. O Eterno falou fortemente aqui no livro de Neemias sobre a procuração da nossa existência com a sua palavra, irmão Valdo. O Eterno nos chamou a atenção aqui através da irmã Marli sobre a gente ter atenção aos inimigos que não se revelam publicamente, mas que no oculto trabalha contra a nossa caminhada com o Altíssimo. Olha só que coisa, né? Esses inimigos existem, o Sambalate, o Tobias, são inimigos que não querem que nós progredimos diante do Altíssimo. Eu fico feliz por o Eterno nos conceder esse grande livramento que Ele nos causou aqui. Nós devemos fazer o jejum, a oração adicional, orações também, para que o inimigo não domine a cidade de Jerusalém, que é a nossa existência, né? Então agradeço que o Todo-Poderoso abençoe cada vez mais a família de irmã Marli, o ministério da irmã Marli também, né? Que é um ministério magnífico, muito evoluído. Muito obrigado, irmã Marli, pelo Eterno ter usado a irmã para alertar a gente, que a gente lida com todo tipo de coisa, né, irmão Valdo? De gente, né? Que se apresenta, parece que é bom, mas não é, né? E também agradecer a oportunidade que a irmã Leda, o Eterno usou a boca da irmã para nos admoestar que a criação é dele. Foi ele quem fez todo o processo jurídico aqui na terra e que a gente sabe que o fim de tudo está no começo, né? O Eterno tratou fortemente pela boca da irmã Leda e disse que nós somos a criação dele e que nós devemos atentar para Yeshua, porque ele deu um grande sacrifício para nós estarmos aqui esta noite reunidas para se alimentar do pão da vida. Foi um sacrifício genuíno, forte, difícil, né? Na vida real, quem poderia, né, irmão Valdo, estar agora no tronco ali no terminal central, levando 40 chibatadas, né? Quem se disporia a fazer isso? E depois ir para o madeiro, né? Então, realmente, Yeshua foi muito valente em enfrentar essa grande realidade, né?
humilhações, açoites, uma morte dolorida, né? Ali em cima do madeiro. Então o Eterno usou a irmã Leda para demonstrar que Yeshua sofreu e que não há necessidade de nós sofrermos, porque a gente tem o testemunho dele, né? E aquela pessoa que não quer aderir a isto, essa pessoa ela vai ficar para trás, né? Ela não vai ter um mundo vindouro, os livramentos. Então agradeço ao Espírito Santo do Eterno por essa oportunidade, e eu estou muito feliz porque essa porção foi a porção que eu descobri os mandamentos do Altíssimo. Foi esse livro aqui de Levítico que me atiçou, me ativou para mim hoje ser um servo do Altíssimo e voltar para orar. Então o livro de Levítico me ensinou a ler, me ensinou a ter gosto da Bíblia. Foi essa porção aqui de Levítico. Que coisa, né? Levítico é um livro muito forte, é um livro que deixa a pessoa no mundo vindouro, é um livro que deixa a pessoa bem, que tem comunhão com o Altíssimo, e por isso o nome dessa porção é Chamou, né? Na verdade, Levítico diz aqui: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então, Levítico é um chamado das almas para nós estarmos na congregação do Altíssimo. Amém? Essa noite o Eterno vai causar esse chamado para nós voltarmos, conforme a irmã Marli diz, para o Altíssimo e cercar, né, irmão Valdo, os muros de Jerusalém, né? Não deixar Sambalate, não deixar Tobias furar um muro, né? E não deixar a gente construir um muro de edificação com o Altíssimo. Versículo 1: e chamou o Eterno a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. 2: fala às filhas e filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Eterno, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas. Até aqui, essa é a parcial do Olá, né? A gente vai tratar desse primeiro braço da porção Chamou. Então o Eterno pede-se que nós demos um sacrifício de ovelhas e de vacas. Observe-se que é algo feminino. Então o que é isso, irmão Valdo? É a forma de nós atendermos as instruções do Altíssimo, né? Do primeiro ao 10º mandamento. E é através da bondade, né? Através do lado feminino da árvore da vida, que é a sabedoria em primeiro lugar, em segundo lugar a bondade, em terceiro a vitória, tá? Então esses 3 pilares são os pilares que nós devemos dar a sua oferta de gado. A nossa alma animal deve ser feminina, não só para a parte de todo o gado que representa todo o sacrifício do nosso corpo. Pois o gado, o Eterno colocou um exemplo da vaca aqui. O gado é aproveitável, irmã Marli, tudo do boi, né? O chifre faz botões, né, como você vê aqui. A pele faz couro, sapatos. Todo, sim? Não se perde, irmão Valdo, nada do boi. As unhas, o redenho, a costela, tudo do boi é aproveitável. Então, por isso, o Todo-Poderoso nos pede para que nós nos demos, nos doamos todo o nosso corpo, toda a nossa alma animal, né, em oferta de vaca ou de ovelha, que a ovelha também tudo é aproveitável da ovelha, a lã, né, irmão Val? A carne para alimentação, as vísceras, tudo da ovelha é remédio também, os olhos, é aproveitável. Então o Eterno pede essa noite que a elevação espiritual dessa congregação aqui comece-se pelo lado feminino, né? O Eterno causou o lado feminino na sua própria escritura
usando a boca de irmã Leleda aqui, no princípio o Eterno criou, né? A criação dele é um vave, né? Foi os céus e a terra, né? Águas e águas, águas superiores, águas inferiores. Então esse vave, que é o Vaikra, que é o Levítico, é o número 6, o Eterno formalizou esse chamado para nós, da nossa alma animal. O Eterno pede-se uma forma de vacas, uma forma de ovelhas, essa elevação espiritual. Como é feita a elevação espiritual em nossas vidas? Nós que seguimos a doutrina dos 10 mandamentos. Através do lado feminino. A sabedoria na qual Salomão disse ali em Eclesiastes, em Provérbio, o princípio da sabedoria é o temor ao Altíssimo, né? Não é isso, irmão Valdo? Então, esse vave, essa criação de vacas, de ovelhas, é uma elevação na qual a gente vai construir a árvore da vida. Ela já está dentro de nós, porém ela está apagada, ela está neutra. Ela só vibra luz, só vibra progresso, vida financeira, logo que for, quando é acesa essas vacas, essas ovelhas, essa elevação de Olá, elevação espiritual. E é bom entendermos também, irmã Marli, que a carne nossa, o nosso corpo aqui, ele é um veículo para a nossa alma ganhar elevação espiritual, né? Não é para só sentir prazer, ou dar prazer para alguma coisa ou alguém, mas a elevação espiritual nossa, ela está baseada no fazer, né? Que é a porção de amanhã, no Tissávia, no Ordena, na formalização de doação da nossa alma animal, né? Assim a gente vai evoluir, vai enaltecer ao Altíssimo, e essa grandeza que nós busquemos, ela vai estar ativada nas nossas veredas, né? Muitas pessoas querem logo crescer rápido, né? Mas o crescimento da elevação espiritual é dando essa vaca, essa oferta de gado, de vacas e também de ovelhas. Amém? Bendito sejas o Todo-Poderoso. A elevação espiritual, ela só pode ser completa se a gente doar a nossa alma animal, né? Observe-se que nas nações isso não existe, né? Acrescentado uma fala de que não existe sacrifício, mas sem o sacrifício a gente não se eleva. Conforme o Eterno usou a boca da irmã aqui no cântico, né? O cântico foi exatamente incrível. O Eterno já pregou a palavra hoje aqui, né, irmão Valdo? Já pregou, né? Eu estou apenas complementando. Então, o Eterno usou no cântico o sacrifício do próprio Yeshua como oferta de elevação, né? Se eu não estudar, se eu não se comprometer, como hoje foi um Shabat maravilhoso, né? Encerrou-se agora no anoitecer, foi o sábado da lua nova, né? Um novo ciclo que inicia-se. Então, esse período agora dessa nova lua está em Salmo 81:3, Salmo 104, né? Então, esse mecanismo todo, Gênesis 1:14, é o dia de hoje, que foi hoje, né? Ezequiel 46 também está escrito ali. Então, a elevação das nossas vidas ocorre com a alma animal. Versículo 3: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda oferecerá de sua própria vontade perante ao Altíssimo. Observe-se que a gente dá a alma animal da vaca e também da ovelha, mas a instrução ela é masculina, ou seja, ela vem logo depois. Incrível, o Eterno separou, vem a parte do entendimento, que é o lado masculino da árvore da vida, depois vem força e poder, e depois vem o esplendor do Altíssimo. Incrível, né? Então, a alma animal é dada pela sabedoria, depois bondade e vitória. E logo em seguida vem o entendimento, vem a força, o homem tem que ter força, né?
e poder, né, irmão Valdo? E depois dele vem um esplendor, que é a bagagem do homem, né? Então o Eterno pede-se no 3 essa logística para que essa oferta seja aprovada diante do Altíssimo. É possível uma pessoa sem entendimento, sem sabedoria, sem bondade no coração, essa pessoa tem como ter elevação espiritual? Há possibilidades? Será que uma pessoa sem bondade no coração, sem sabedoria, sem vitória, né, sem entendimento, sem força, sem esplendor, essa alma pode se elevar diante do Altíssimo? Eu acredito que não, né? Porque é o que diz aqui, gente, nos 3 primeiros versículos, né? Não há como, se eu não tiver bondade aqui no entendimento meu, se eu não tiver sabedoria e também vitória, se eu não conquistar as coisas, eu não vou se elevar. Não é isso, irmão Val? Não tem como. Então, é necessário a elevação, irmã Eunice, espiritual. Quando a gente tem a elevação espiritual, conforme foi lindo aqui, a irmã Marli trazendo Mateus, Coríntios, foi um pão docinho, bom demais, através desse conhecimento, aliás, da sabedoria da irmã Marli, a gente comeu esse pão, né? E agora a gente vai se nutrir de hoje em diante, né? Uma sabedoria maravilhosa, uma bondade que não dá vontade de parar de ouvir, né, irmão Val? Vitória. Então, isso traz uma elevação, não só para a irmã Marli, que já está carregando essa bagagem, né? Mas esse pão ela nos distribuiu aqui essa noite, né? E claro que eu vou se alimentar desse pão, vou ler em casa mais uma vez, quando eu chegar em casa, né? O livro de Neemias 2, né? Que a irmã falou em Coríntios, que a irmã tratou aqui, esse pão eu vou ler mais uma vez, para nutrir a minha alma, porque nós precisamos desse pão, né? Para elevação espiritual. Agora, se eu tiver voltado a jogos, novelas, ou filmes, ou coisas banais, eu vou conseguir evoluir, irmão Val? Não vou conseguir evoluir. Muito bem, número 4. Porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Observe-se, irmã Eunice, que a expiação nossa, incrível, é dada através das nossas mãos, as próprias mãos nossas, é tratada a nossa alma animal, né? Que a gente vai pôr na nossa cabeça, ou seja, nós dirigimos os nossos passos, né, irmão Paulo? Para a expiação da elevação espiritual, seja aceita e plena diante do Altíssimo. Então, através das nossas mãos, que é a sabedoria e entendimento, a gente vai aplicar nesse gado, né, sobre a cabeça desse gado, ou seja, eu vou ter sabedoria e entendimento na minha mente, isso que o Eterno quis dizer, né, a mecânica dele, que vai ser aceito a favor dele, não é a favor de Faustão, né? E tem gente que quer colocar uma túnica para se aparecer ao público, a alguém, ou sei lá o que é. Mas toda essa elevação não é também voltada para o próprio homem ou mulher, mas assim ao próprio Altíssimo, né? É uma elevação voltada ao Altíssimo. Então ele pede que a gente tenha essa grandeza de entender que toda a elevação é ao Altíssimo e não a alguém, né, irmão Val? Assim nós faremos a expiação pela elevação espiritual, né? Quando a gente trata um estudo, por exemplo, como esse da irmã Marli, que trouxe aqui para nós, é uma elevação, é uma expiação para se elevar, né? Quando uma pessoa falece, por exemplo, ela traz a expiação não só para ela, mas causa-se benefícios à sua própria família, né?
a morte daquela pessoa. Por quê? Ela vai se elevar aos mundos superiores, claro, que ela fez a expiação da alma, e também pessoas ao redor dela, parentela, vai também obter uma elevação de sabedoria e de entendimento pela morte dessa pessoa, né? Observe-se que o próprio Yeshua, conforme a irmã Marli disse aqui, e a irmã Eunice também, ele causou a expiação de elevação espiritual à humanidade inteira. Porque no exemplo desse homem da tribo de Judá, nos trouxe o portal da Torá, que é a Arca da Aliança, né? De uma forma plena. Então a morte de Yeshua causou em nós a libertação do pecado, a libertação da ignorância, que a gente vai tratar essa noite aqui, né? Lembrando, salvando o que, como a irmã disse aqui, não é pelo fato de eles terem se expiado que eu vou pecar novamente, né, irmão Val? Eu posso pecar amanhã? Não posso. Mas Yeshua já morreu no madeiro, então eu posso pecar hoje à noite? Posso ir num forró ali no Fluminense? Eu posso ir no bar do videokê lá na 64 agora? À noite tem ali hoje. Pode ir lá, irmão Val? Então não tem como, né? Não é pelo fato de ele ter feito a expiação do pecado e a expiação da culpa e todas as expiações que eu vou pecar novamente. Então ele trouxe esse exemplo para nós evoluirmos. Versículo 5: depois degolará o bezerro perante o Eterno. Os filhos de Arão, os correntes, oferecerão sangue, espargirão sangue em redor do sobrealtar que está diante da porta. Gente, o sacerdote é incrível, essa noite está maravilhosa. Os sacerdotes, seja lá quem for, aqui está explícito a tribo de Levi, né? Pessoal de Ararã. Mas na verdade somos todos nós, né? A gente tem que oferecer o nosso sangue. Incrível! O sangue das irmãs, o sangue de todos os homens aqui, do sacerdócio, é dado ao Altíssimo, tá? Ele é dado na contagem do Homer para a festa de Pentecostes, são 49 dias contando sangue, de Páscoa até Pentecostes, e não somente esses 50 dias, mas esses outros 315 dias, que dão um total de 365, esse sangue nós temos que doar ao Altíssimo, ou seja, é água pura, né, irmão Valdo? Alimentos orgânicos. Nós não podemos comer alimentos transgênicos. A gente está em desobediência porque o óleo de soja que a gente compra ali, ele é transgênico. Ele é feito da borra do petróleo que sai desse cano aqui de Itacabiúna para Caxias. Ele é feito de petróleo, não é óleo de soja natural. Ele é transgênico e ele é sintético. Observe-se que quando você bota um ovo ou uma carne para fritar, ele só frita aquela parte. Você não tem como aproveitar ele para fritar 8, 10 bifes durante 3, 4 dias. Ele logo escurece, não é? Porque ele não é o óleo de soja. Aquele óleo de 1978, ele não é mais esse óleo. Ele não é orgânico, é um óleo sintético de petróleo, químico, né? Se você virar a frigideira, ele até pega fogo, né? Então, o Eterno pede que todo alimento transgênico, como salgadinhos, todo tipo de materiais industriais, são transgênicos. Não pode entrar no sangue do povo do Altíssimo. Então, o sangue do povo do Criador é dado ao Altíssimo, mas com alimentos orgânicos, né? Ovos caipira, não pode ser esse ovo do atacadão, né? É um ovo feito em laboratório, perigosíssimo. O pessoal acha barato, eu vou levar, mas ele não é um ovo da galinha natural, ele é feito em laboratório. Vai causar mal na pessoa, vai causar câncer, uma série de situações, né? Sim?
vai fazer mal a nós. Ontem eu perdi um vizinho, né? O pai dele, irmão Valdo, ganhou, agora em 1976, na loto aqui em Macaé, e eles ficaram muito bem, né? Eles têm 24 casas na Aroeira, tem comércios, e o filho dele morreu ontem, 62 anos de câncer generalizado, né? Espalhou rápido. Quinta-feira o médico chamou a família para desligar os aparelhos e morreu ontem. Antes de ontem, enterrou ontem à tarde, meu vizinho, né? Eu vi pequeno, né? Aliás, ele me viu pequeno, que ele é 12 anos mais velho do que eu. Ele faleceu, né? Pelo fato de alimentação transgênica. Então, o óleo, ou melhor, o sangue deve ser espargido em redor do altar, ou seja, em todo local a gente não deve se alimentar de alimentos transgênicos, mas orgânicos, naturais, né, para nós não sucumbirmos. Então, esfolará o holocausto e o partirá os seus pedaços. Então, o número 6 é a questão de nós sermos uma criação através do sacrifício. Quando a gente causa a elevação espiritual, nós podemos dar esses sacrifícios, irmão Valdo, no 6º dia da criação, sim, a todos. Como está aqui, ao vivo e nítido, no versículo 6, esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Tá? Então, aqui representa o 6º dia da criação, representa o próprio Vaikra, que é o Levítico, né? Aqui é a raiz do próprio capítulo, né? Não só do capítulo, mas de todo o livro de Levítico, é o versículo 6, tá? Que quando a gente se eleva, nós podemos se multiplicar, porque a tendência do Todo-Poderoso é nos causar multiplicações, como o próprio Yeshua multiplicou os pães, os peixes, né, irmão Valdo? O vinho ali na festa do casamento da bodas, né? Então nós somos uma multiplicação quando a gente se eleva, tá bom? Eleva na forma de expiação. Versículo 7: os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Então tudo que a gente faz deve ter uma tsav, uma ordenança, né? Nós não podemos fazer serviço ao Altíssimo em delírios. Muitas pessoas causam a vida dela em delírios, né? Faz por impulso, uma hora está ali, uma hora fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, aí tem uma roda aqui, aí uma pessoa está falando, ela concorda, ela apaga o memorial dos pais para concordar com uma tese sem beira nem eira. Então o Eterno nós da palavra, nós não podemos concordar com tudo que falaram, né, irmão Val? E nem acatar a justiça de ninguém. Aqui o Eterno pede-se que nós devemos colocar ordem sobre a lenha que está a acontecer ao fogo, ou seja, nos acontecimentos, né? Então essa tsav, essa ordenança das lenhas, é de acordo com a preposição da situação, né? Então eu não posso trazer concordância, eu não posso comer uma coisa sem eu não vi fazendo, né? Por que as pessoas são envenenadas, por exemplo, né? Aqui o versículo 7 representa um Shabat, né? Por que muitas pessoas têm sido envenenadas? Porque não tem tsav, não tem ordem. Apagaram o memorial do povo do Eterno. Nós é para recebermos, mas também dar ordem, e não receber uma ordem de uma beira nem eira, e de repente você come, e aí, né, irmão Val? Aí você vai se prejudicar. Você viu ela fazendo? Então você guarda e fala: filha ou amiga, tá bom, é que eu acabei de tomar um remédio agora, e daqui a pouco eu vou provar sim. Mas você não deve comer, você não viu fazendo, né, irmão Val? Como que você vai beber isso ou comer? Não
toma esse remédio que é bom, eu tomei, minha menina tomou, minha prima tomou, e que nada, toma. Aí a pessoa vai e recebe aquilo sem ordem, né? Colocou as lenhas de qualquer maneira no fogo, e aí vai ficar difícil. Então eu abençoo, ou melhor, eu considero essa chave do Altíssimo. Esse capítulo aqui é maravilhoso, porque ele livra o povo do Altíssimo da morte, gente. A elevação espiritual, esse primeiro braço desta noite aqui, o 7 representa um grande livramento. Você não pode ouvir e dar sentença de algo que você não tem a certeza de que é, né? Como a maioria fizeram, né? Soltaram Barrabás e prenderam o Yeshua, né? Outra situação que aconteceu também foi quando Moisés desceu do monte, e ali havia o pessoal adorando um boi, né? E aí ele teve a sabedoria de fazer a separação. Bom, quem é do Altíssimo, fique desse lado. Quem não é, fica lá na bagunça. Então, nós temos que separar as nossas congruências, as nossas manifestações. Obrigado, Eterno. Não é eu que estou falando, é Ele que coloca em mim isso, tá? Fique claro, tá bom? Nós temos que separar o joio do trigo, né? Você não pode se estabelecer na energia, irmã Marli, de alguém, ou melhor, né, como o pessoal dizia lá em 1985, de Araquém, né? De Araquém. Por quê? Porque ali, irmã Marli, você não sabe, porque você não anda comigo. De repente eu sou uma pessoa suja. Então a energia que contém, é só um exemplo, na minha pessoa, vai atrapalhar as suas veredas, os seus caminhos. Porque você, quando se aproxima de alguém, a roda, né? Você agrega aquela energia contigo. Por isso que o Salmo 1 diz, não sentar à roda dos escarnecedores. Então nós não podemos, eu não posso sentar, irmão Valdo, na roda de um grupo de malfeitores, um grupo de pessoas que roubam veículo, roubam carro, que vende droga, que é político. Eu não posso sentar na roda de político, não posso trabalhar com um político, eu não posso, por mais que ele tenha muito dinheiro, eu não posso, porque ele anda numa cúpula, numa roda que há escarnecedores. Então, os demônios que já dominam ali, vai ser compartilhado, com o Eterno me livre, a todos nós disso, comigo, pelo fato de eu estar nessa mesma energia. Então, aqui o Eterno pede-se que nós temos que organizar essa lenha, porque a realidade é um verdadeiro fogo. A vida da gente já é fogo, e se a gente vibrar com pessoas que não vibram a santificação, a gente pode se queimar, tá bom? Então essa é a primeira parcial da elevação de Olá, né? Que a gente tem que estar alerta, para a gente não cair nesse alçapão, tá bom? Versículo 8 que diz, também os filhos de Aharã, os sacerdotes porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redém sobre a lenha que está no fogo e em cima do altar. Porém, a sua fressura, suas pernas lavar-se-ão com água, o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar, o holocausto oferta queimada, cheiro suave ao Altíssimo. Uma prévia aqui, muito bem, cheiro suave, né? A gente coloca um animal ali, assa aquilo, né? E a Bíblia diz aqui, cheiro suave ao Altíssimo. Quando nós damos a nossa alma animal em sacrifício para não pecar mais, irmã Marli,
ou estudar ou algo parecido. Para o Altíssimo, esse odor vai para os chamais, lá para cima, em cheiro, incrível, né, irmão Valdo? Agradável ao Altíssimo. Ele ama quando a gente evita pecar. Ele ama quando a gente pega a Bíblia para ler. O Eterno tem e sente esse cheiro suave quando a gente trata todos esses redéns, o fígado, a membrana de forma separada e em cima do altar. Então isso para o Eterno é um cheiro suave. Nós emitimos todo momento, irmã Marli, um odor, né? Não só animal da carne aqui, mas um odor espiritual. Porque os nossos pensamentos, ele contém odor, irmão Valdo. E nossos pensamentos vai até os céus, os chamais. E as narinas do Altíssimo sente essa provocação nossa, que é a queima do incenso, né? Semana passada eu estava vindo para cá e senti um odor fortíssimo de uma pessoa no ônibus, que eu até comentei na outra porção, né? Existem pessoas que você tem vontade de estar perto, né? É cheirosa, é agradável, e tem pessoas que com a distância daqui em Valdo você já sente um odor terrível e dá vontade de sair correndo porque você não aguenta estar perto daquela pessoa. Incrível! E existe, irmã Marli, isto. E esta noite o Eterno está tratando dos 9 braços, esse é o primeiro, da elevação espiritual, né? Eu tenho feito isso, né? E agora a gente vai fazer o Tikkun HaKlal. E ontem eu estava aqui, eu fiz uma parte, vai terminar, até quinta-feira termina o Tikkun HaKlal, porque o Tikkun HaKlal é uma associação da carne e da alma, no Salmo 16. Mas existem outros salmos também, que é Tikkun HaKlal, que eu vou passar no WhatsApp para todas as irmãs e irmãos, para ter um entendimento. Quando você está querendo parar, quando você está querendo pecar, quando você está querendo xingar, quando você está querendo sair do eixo, você faz o Tikkun HaKlal, tá? Ele faz a alma voltar para a carne e a carne voltar para a alma com união, para você não pecar diante do Altíssimo, né? Incrível que o Todo-Poderoso usou a irmã Marli aqui em São Balat e Tobias sobre a questão do Tikkun HaKlal, né? Incrível. Então, a gente vai estar fazendo isso, até quinta-feira termina o Tikkun HaKlal para casa aqui, né? Porque é uma vibração muito forte que a gente lida. O Eterno falou na boca da irmã Marli que nós devemos lutar, porque existem inimigos que lutam contra a vibração de santificação nossa, né? E aqui não é diferente. Então, até quinta-feira vai terminar o Tikkun HaKlal. E o Tikkun HaKlal, ele ajusta sim, tá? Não tem para onde correr. Ele é terrível. É uma energia que é brotável em você e vai varrer tudo que não presta. O que não presta vai sair de você. E tudo que é bom vai vir a você facilmente. Então, o Tikkun HaKlal tem isso. Então, eu comecei a fazer. Eu tive ontem aqui, saí daqui, era 15 para as 4, 15 para as 3 da tarde. Depois eu fui para o serviço lá no Lagomar. E eu estava aqui fazendo o Tikkun HaKlal. E quinta-feira vai terminar o Tikkun HaKlal da congregação aqui. É necessário para a energia de quem falou que aqui ia fechar, da energia de pessoas que têm ódio do Altíssimo, da energia das pessoas que querem o mal nosso, ela sai e não tem mais vibração, não consegue vibrar mais, entende? Porque muitas pessoas vibram mal para você. Tem gente que não gosta de você, né? Tem gente que acha que você é incapaz, ou acha que você não pode ter isso. Então, o Tikkun HaKlal, que eu vou passar para a irmã Marli também, Salmo 83, Salmo 16, são vários. Aí eu vou escrever pelo WhatsApp para você ler de noite, 10 horas da noite, você faz o seu Tikkun HaKlal, né? O Tikkun HaKlal do Salmo 16, vai ler 16 vezes. O Salmo 83, vai ler 83 vezes.
E isso vai varrer o que falaram mal de você, o que imputaram, o que fizeram você ficar com o caminho parada, o que fizeram colocar uma casca de impureza em você. Tá bom? Nós vamos tratar disso. Depois eu vou pegar o WhatsApp da irmã Marli, que eu não tenho. Da irmã Erenilda eu peguei, né? Eu até botei hoje aí no telefone, ela me deu, né? E aí a gente faz um grupo, irmã Eunice, com nós um grupo novo, né? E aí a gente vai colocando todas essas coisas do eterno, vai colocando para você sair do sufoco, né, irmão Valdo? Amém. E aqui a gente diz, deixa eu ver aqui, número 10, e se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. Bem, no caso das cabras, a gente entende que a cabra é para estudo de elevação espiritual. E é pela parte de entendimento, que é a parte do macho, de força e poder, né? Tem que ter força de vontade para dar início, poder e também esplendor, tá bom? Essas três características é a oferta de elevação para cabras, tá bom? Cabras é estudo da palavra, tá bom? 11, e o degolará ao lado do altar, que dá para o norte, né? Perante o Criador, os filhos de Arão, os sacerdotes espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Observe-se que essa oferta é o que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? O lado norte é a nossa frente, irmão Valdo, tá bom? Então essa oferta de elevação é o estudo da Torá, tá bom? Ou Taná ou Brit Hadashah. 12, depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu redenho, os sacerdotes os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Então essa parte aqui a gente já compreendeu de Olá. Agora nós vamos estar tratando da oferta de alimento, capítulo 2 agora, tá? Capítulo 2 de Levítico. A gente vai tratar sobre os alimentos, que diz: quando alguma pessoa oferecer a oferta de manjares ao Altíssimo, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. Até aqui, gente, isso aqui é um grande livramento, tá? Que o Eterno está causando essa noite nesta congregação. Incenso é o nosso pensamento, tá bom? E a flor de farinha vai deitar o azeite, ou seja, todo o processo de oferta na parte de alimentação a gente tem que fazer com a minuciosidade de entendimento do que a gente quer fazer, né? Juntamente com a flor de farinha, né? Então tudo do Altíssimo tem o azeite da unção, ou seja, tudo que você vai fazer você tem que orar, né? Vai fazer um refogado de repolho, você vai orar: Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam boreperi boreperi. Bendito sejas tu, Eterno nosso Criador, Rei do Universo, santificado com os teus mandamentos, e nos desses as hortaliças, né? Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam boreperi hadamah. Bendito sejas tu, Eterno nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste nos comer a fruta da videira. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam boreperi mesonote. Bendito sejas tu, Eterno nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste nos dar o trigo, ou o macê, ou o pão da vida. Então, quando a gente abençoa o pão que a gente vai fazer, o bolinho de chuva, o arroz, o macarrão, a carne, a salada, né? Amanhã vai ter aqui mousse, vai vir mousse amanhã aqui para a congregação, né? Depois do culto. Então o que a gente vai fazer? A gente faz a tefilá. Claro que já foi feito a tefilá, né? Já à tarde dos alimentos,
mas amanhã, quando fazer, a gente vai fazer mais uma vez e depois a gente faz a posterior também, que existe, tá bom? Então, o número 1 aqui, a gente tem que deitar esse azeite, né? E porá um incenso sobre ela, ou seja, a gente tem que colocar a unção do Altíssimo, tá? Na alimentação que a gente come, irmão Valdo. Viu? Isso é Torá, isso são os ensinamentos do Altíssimo, isso é para o nosso próprio bem, gente. Não tem peso nenhum aqui, é uma oferta dos alimentos que a gente vai comer. Não é isso, irmão Valdo? Raiz do capítulo 2: trará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor, de farinha, do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará, como que? Memorial, sobre aonde? O altar, que é a nossa mesa, né? A oferta queimada é de cheiro suave a quem? Ao Criador. Então, gente, qual é o altar principal da nossa casa? O altar principal de todo o povo da casa, todo mundo sabe que é a cama, né? Incrível, né? Eu aprendi com os rabinos do Rio de Janeiro. Qual é o segundo altar principal de uma casa? E aqui da congregação? É a mesa, gente. A mesa. Porque na mesa você aprende a Torá, a Taná, a Brit Hadashah. Na mesa você toma o seu café da manhã, o café da tarde, você faz o halá. Aqui na mesa você faz o Kiddush de Shabbat, a ceia do Senhor, né? Aqui na mesa a gente conversa, trata de negócios, trata de dívidas, de contas. Então a mesa é fundamental e ela está aqui, né? Vai ser queimada de uma forma sacerdotal. Observe-se que o ímpio, ele não tem essa mecânica de tefilar de tudo que ele faz. Na mesa ele xinga, não é isso, irmã Marli? Na mesa ele fala de política, na mesa ele fala dos outros, não é isso, irmão Valdo? Na mesa ele fala do Flamengo, ou Vasco, lá o que for, mas ele não traz a oferta memorativa do incenso sobre orar pelo pão, pela manteiga, pela a pera, pela banana, né? E é um memorial sobre o altar, é uma oferta queimada. E ela né? Ela não vai ser. Quando a gente ora, ela já está queimada e ela já foi dada automaticamente para o Altíssimo. Incrível. Olha só o que ele diz aqui: é de cheiro suave ao Senhor. Tá? Então é um mecanismo, a oferta de alimento nossa. Eu já gravei, eu faço desde 2013. Então, todas as orações de pão, arroz, macarrão, carne no prato, eu seguro o prato e faço lá na minha mesa, quando eu vou comer ou na obra, onde eu estiver. Água também, tal, café, leite, o que for, eu faço, porque já acostumei. Então nós temos que fazer essa oração. Pode ser em português, né? Se a pessoa não entende do hebraico, pode dizer: bendito sejas tu, Senhor, por me dar o pão. Amém. É agradável, foi dado, já está abençoado, você fez correta. Bendito sejas tu, Senhor, por me dar a banana. Amém. Foi feito também. O que importa é falar e dar a oferta queimada, né, irmão Val? Tá? Mesmo que você não entenda falar o Baruch, né? Baruch, Atah, Hashem, Elohenu, Melech Haolam, Boreperi, Hadamar. Né? Você não sabe falar da fruta, fala: bendito sejas tu, Senhor, nosso Criador, Rei do Universo, que me deste essa banana ou várias bananas. Aí você pode descascar e comer ela. Porque quando a gente não faz isso, irmã Marli, os rabinos dizem que a gente rouba ao Altíssimo. Se eu beber água com aquela fome, aquela sede descontrolada, além de eu ser uma pessoa que estou pior do que os animais irracionais, eu estou roubando o Altíssimo, porque tudo é dele. Então eu tenho que pedir permissão ao Altíssimo. Quando você faz essa tefilá, essa oração de oferta queimada, você está pedindo autorização para aquele alimento se converter em luz, para ele energizar o seu corpo de vitaminas,
espirituais e físicas, tá bom? Por quê? Porque se você não fizer isso, irmã Marli, tornará, como o pessoal diz de Marrocos, de Canaã, tu tornará teredos, né? Ou seja, vermes. Você vai exaltar os vermes, porque você não enalteceu o Altíssimo naquele mousse, naquela carne assada. Então você favoreceu os vermes, os micro-organismos que tem nela e tem no seu próprio corpo, e o máximo de evolução que vai ter, que quando você, que o Eterno nos guarde disso, falecer, ali é a primeira parte que vai começar a se enaltecer, são os teredos, os vermes. Então nós não podemos ser como animais irracionais. Se for se alimentar, lave as mãos, sente com calma, respire, feche os olhos, pense no nome do Altíssimo, Yud Re Vav Re. Pensa no nome de Yeshua, pensa no nome do Espírito Santo. Obrigado por estar aqui à mesa, porque tudo que a gente faz é do Altíssimo, tá? Quando você vai no banheiro, volta, tudo é o Altíssimo. Se nós não consagrarmos esses alimentos, aí vai se tornar um roubo, tá? Como os rabinos dizem. Versículo 3: o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima das ofertas queimadas ao Eterno. Ele quer dizer que se tiver muita fartura, você já fez a tefilá, não precisa mais orar, já foi em questão de ética, a tefilá já está em andamento. Se for de repetir, pode-se repetir, porque coisa santíssima tá bom? Deixa-me ver agora. 4. Quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolo sem fermento, flor de farinha amassado com azeite, com os corões sem fermento, untado com azeite. A gente já falou sobre isso agora no capítulo 1. O Eterno não permite, irmã Marli, que o povo dele, mulheres, os homens, crianças, não se alimentem com elementos que não é da natureza, ou seja, alimentos sintéticos. Tudo que é sintético, o Eterno abomina, não quer. Vai comer milho? Compra da espiga, porque o enlatado tem corante. E ele vai te dar, que o Eterno nos livre disso, pode dar na pessoa um CA, um câncer. Entende? Então, tudo que é sintético, tudo que tem conserva, nós não podemos, né? Igual, por exemplo, o povo hoje tem tomado bebida alcoólica, cerveja, né? Principalmente a Heineken, né? O pessoal bebe bastante, diz que ela é muito boa. Eu nunca bebi Heineken. Então, essa bebida ela tem 2 corantes, né? Pelo menos é o que eu li na tampa da Brahma, né? Ela tem 2 corantes terríveis. Um desses corantes, até, irmão Valdo, conserva tintas, conserva verniz de tinta. Olha só que coisa. Então, a gente não pode se alimentar de alimentos que contêm corantes. Não tem condições. E é bom lembrar também que produtos de cosméticos também está inserido nessa oferta de alimentos. Porque a gente se alimenta pela boca, né, irmão Valdo? A gente se alimenta pelos ouvidos, pelos olhos, mas também nós se alimentamos pela pele. A pele irmã Marli sabe disso, que a área da irmã Marli é saúde. E nós sabemos que o povo da saúde tem esse entendimento. A pele é o maior órgão do corpo humano. E ela tem poros, e ela absorve. Então, se você usar um produto Jequiti, por exemplo, é ótimo. Porque Silvio Santos, ele sempre foi a favor do que é natural. Como ele era hebreu, fervoroso, os produtos dele, até na época dele, não tinha conservante. Então, os cremes da Jequiti são maravilhosos para usar, né? Agora, se você usar alguma coisa da Nestlé, alguma coisa da Johnson & Johnson, aí você está pedindo câncer, né? Para a sua vida.
Porque todos esses mecanismos, ainda mais da Johnson Johnson, aquele óleo que está R$ 70 de criança, aquilo é um perigo para nós. Porque tem elementos de grafeno, de chumbo, de cádmio, de vários produtos de alumínio ali, já feita não só para conservar, mas para eliminar a população, tá bom? Então, os alimentos nossos, também externos, devemos nos precaver. Porque o Eterno pediu para nós se hidratarmos. E hidratar vem de hidro. Hidro é água. O Eterno não mandou a gente nem passar creme nenhum no nosso corpo, né? O máximo que ele disse na porção de amanhã, que a gente sabe, é a gordura, que ele proíbe nós comermos, mas ele defende que a gente passe no corpo, como um filtro solar, né? Então, até aí ainda pode-se, né? A gordura pelo corpo, como um filtro solar, para evitar queima, mas o certo é hidratação, ou seja, apenas água, tá? Então, a Torá, ela nos ensina a ser pessoas puras, né, irmão Val? Com água, com verdura, com legumes, frutas, com água limpa, com mansidão, sem gritos, sem ansiedade. A oferta de alimentos nos causa a certeza de que nós chegaremos no mundo vindouro, né? Observe-se que de Adão e Havá para cá, muitas tribos, muitas etnias sucumbiram, não existem mais. Mas o povo hebreu continua firme. Por quê? Porque o povo hebreu guarda a Torá, guarda as leis do Altíssimo, né? E por isso a gente é conservável. E eu não como nada industrial, muito difícil. Tânia botou no carrinho extrato predileta. Falei, não faz isso comigo não, minha filha. Cheirei. Melhor pegar 9 tomates da roça. Em Corgo do Ouro tem, Trapiche tem. Lá em Coelho tem. Eu vou lá, pego 10 tomates da roça. Você faz no liquidificador em casa. Porque o dono da Predilecta, eu estou desde 2019 pregando aí, e eu falei, ele ganhou recurso para, deixou botar essa grafeno no extrato de tomate e na goiabada dele. Predilecta eu não compro para botar lá dentro de casa. Eu não quero morrer de infarto, né? Eu não quero ficar cego, eu não quero ficar fazendo hemodiálise. Não vou comer isso. A gente pega um tomate ali, né, irmão Valdo? E bate no liquidificador, soca na mão, né? É bem mais fácil do que você se envenenar. Então, a Torá, volto... Sim? A mulher do trabalho, a sua tudo natural. O tempero da comida dela é alho e cebola, o tempero verde e tomate. Você falando do molho dela, feito tudo em casa. Louvado seja o Todo-Poderoso, que o Todo-Poderoso abençoe ela, abençoe a irmã Leda e a todas as meninas que estão lá, porque ela está obedecendo Levítico capítulo 2, só isso, né, irmão Valdo? E guardando a sua própria existência, né? Porque nós não podemos agir por preguiça ou porque o vidro é muito bonito, né? Porque não é mais fácil. O caminho mais fácil não é bom, né? Então a gente tem que ir pelo caminho do Criador, ainda que seja um pouco árduo, né? Espremer laranja e tal, mas é melhor dessa forma. Versículo 5: se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na assadeira, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite, em pedaços a partirás, sobre ela deitarás azeite, oferta de manjares, oferta de manjares. Então essas ofertas de manjares, elas são ofertas que nós temos que agregar sempre com azeite, né, do Altíssimo. O azeite representa a oliveira, tá? Que é a questão de a gente ser minuciosamente detalhada
para formalizar esse alimento, né? Ele não pode ser feito a modo grosso, né? Num caminho muito mais fácil. Então, o manjar do Altíssimo, ele é kadosh, ele tem a sua santificação específica. Agora nós vamos tratar da oferta pacífica, capítulo 3, é o terceiro braço da noite. Oferta pacífica, que diz: e se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Criador. Porá a sua mão sobre a sua cabeça da oferta e degolará diante da porta da tenda, e os filhos de Arão espargirão o sangue sobre o altar. Bom, então aqui é a mesma situação, só que aqui é a oferta pacífica, né? Essa oferta pacífica, ela tem a árvore da vida, tá? Eu não posso dar uma oferta pacífica se eu não tiver sabedoria e entendimento. Se eu não tiver, irmão Valdo, bondade e poder. Se eu não tiver vitória e esplendor. Então, se eu não houver essas 6 configurações da árvore da vida, eu não tenho como dar a oferta pacífica para a sociedade, por exemplo, aqui da ajuda de baixo, né? Então, eu preciso ter essa integração com a sociedade aqui, para que eu possa dar a oferta pacífica de macho ou de fêmea em todo ao redor do altar, com sangue, tá? Dado com sangue, para que nós possamos ser um exemplo na sociedade. Essa oferta do sangue, né, em redor do altar, é um lado pessoal, né? A gente tem que ter uma forma pessoal de ser essa oferta, né, na sociedade aqui. Ir nas casas, procurar ajudar as pessoas, endereçar a Torá, ao Taná, ok? Então, isso é a oferta pacífica que o povo do Altíssimo dá para quem? Para mim mesma? Não, para o Altíssimo, tá bom? Agora nós vamos para a quarta parte, que são os pecados dos sacerdotes. Capítulo 4 agora, todos abrindo Levítico capítulo 4, a gente vai tratar da quarta parte aí, do braço do Altíssimo, que é pecados do sacerdote. Vou pegar uma água aqui. Bendito é o Criador, que fez o céu da terra e das águas. Gente, aqui é uma porta, tá? Uma porta espiritual. O Eterno já falou na boca de Marli, da irmã Marli, essa noite, esse capítulo, tá bom? Ele falou que nós devemos vigiar a porta das nossas almas, né? E o sacerdote tem a porta também, né, irmão Val? Quais são as portas nossas? Os olhos, os ouvidos, a boca, o nosso nariz, as narinas, né? E também o sentido da pele. Então nós temos os ouvidos, os olhos, a boca, o nariz e o sentido da pele, né? O sentido sentimental, energético da pele. Então nós temos 5 portais da nossa alma. Vamos lá? Falou mais o Eterno a Moisés dizendo, né? Fala aos filhos de Israel dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Criador, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles, versículo 3: se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Eterno pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. Raiz do capítulo: trará o novilho à porta da tenda da congregação,
perante o Eterno, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degollará o novilho perante o Eterno. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Eterno diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Criador que está na tenda da congregação. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Até aqui é a primeira parcial do pecados dos correntes, dos sacerdotes. Então aqui a gente tem um novilho, né, que o Eterno vai pedir em caso de escândalo do povo, né, um sacerdote que cometeu um escândalo diante do Altíssimo, ele deve trazer esse novilho, um novilho que vai ser degolado aí, e o sangue vai trazer a tenda da congregação. Gente, a gente entende que aqui na terra nós somos povos, né? A gente tem configurações, os povos têm o povo do Altíssimo, não é isso, irmão Valdo? E por que escândalo quando um sacerdote quebra um mandamento que não se deve fazer, né? É um escândalo, né? Por exemplo, não furtarás, né? O sacerdote furta. Não matarás, né? É um sacerdote que não se deve, né, fazer. O último ali, não cobiçar as coisas do teu próximo também, né? Não adulterarás. Então tem esses tipos de mandamentos que não se deve fazer, tá? Então aqui é voltada à pedra da esquerda, tá bom? Os 5 mandamentos da esquerda. Esses 5 não se deve fazer, tá bom? São mandamentos terríveis, né, irmão Valdo? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não falar contra o teu próximo, né? São mandamentos terríveis, terríveis no sentido de se a pessoa desobedecê-lo, né? Então, o que acontece? Por que há escândalo? Porque na configuração do Altíssimo existem, tá? Não vou enumerar aqui, porque não se deve enumerar, tá? Por questão de ética sacerdotal, vários tipos de seres do Altíssimo que vê tudo que a gente faz, tá? Vê tudo que eu faço, os seres veem, tanto os anjos do Altíssimo de luz, querubins, serafins, ofanins, quetuvins, né? São vários anjos de guerra, anjos de louvor, existem vários anjos do Altíssimo, todo mundo sabe disso. Assim também existem anjos caídos também, com as suas etapas. Então, quando um sacerdote, ele cai nessa situação, que o Eterno nos livre disso, irmão Valdo, há um escândalo diante de todos esses malás, anjos, de seres, tá? Não somente, gente, da sociedade física, porque tem pessoas que acham que só o físico é comprometedor, né? Não, alguém não pode ver aqui, né? Eu não vou ali porque alguém vai ver, né? Ou melhor, eu estou fazendo, ninguém está vendo, né? Mas não se engane que em todo o lugar há, bendito sejas, há um olho que tudo vê. E é um escândalo um sacerdócio cometer esse haverá. Mas há um novilho, né, que vai ser espargido 7 vezes durante 7 dias, o seu sangue para a expiação do pecado. Esses 7 raiões, os 7 dias, irmão Valdo, eles estão comprometidos a esse varão ou varoa a dar esse sangue ao Altíssimo. São 7 dias de elevação espiritual e de elevação pelo pecado, tá? Aqui o Eterno traz no 7: também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar,
do incenso aromático, perante o Eterno que está na tenda da congregação. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto também, que está à porta da tenda da congregação. Então a porta nossa é os ouvidos, né? Não é isso, irmão Valdo? Os olhos, a boca, o nariz, o sentido. Isso vai estar à porta dos nossos sentidos. A gente precisa voltar ao Altíssimo e dar esse sangue para que essa pessoa não venha cometer mais esse haverá. Mas ao contrário de que muitas pessoas dizem, o pessoal fica muito assim, condenando, né, a Torá. Aqui, ao número 4, há um novilho que é dado em 7 dias, o sangue é espargido para remissão dos haverás, dos pecados, tá? Então o Eterno pode sim perdoar essa pessoa que cometeu um desses 5 pecados, 5 mandamentos que não se deve fazer. Por exemplo, roubar, matar, falar falso testemunho, desonrar pai e mãe, né? Então, esses mecanismos de mandamento, há possibilidade de perdão, sim, quando se dá um novilho. Esse novilho é fazer uma techuvá. Essa alma, ela faz a techuvá ao Altíssimo para remissão dos pecados, tá bom? Então, há essa possibilidade. Agora nós vamos falar a número 5, que é o pecados do povo, versículo 13 do capítulo 4, tá? Que diz: mas se a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto às horas da congregação, se fizeres contra alguns dos mandamentos do Eterno, aquilo que não se deve fazer, foram culpados. E quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda. Tá bom? O 15, os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Eterno, e degolará o novilho perante o Eterno. Então o sacerdote ungido trará o do sangue do novilho à tenda. 17, o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e espargirá 7 vezes também diante do véu, e daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Criador na tenda. Porém todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda. 19, tirará dele toda a sua gordura e queimará sobre o altar. 20, fará este novilho como fez a do novilho da expiação. Assim, o sacerdote por ele fará propiciação e lhe será perdoado o haverá. Até aqui. Então, aqui a gente está tratando do pecado do povo, que também expiado esse pecado quando é tratado por ignorância. Hoje, a sociedade em geral vive na ignorância ao Altíssimo, tá? Então, quando isso ocorre, o sacerdócio, ele causa em todos aqui a questão do sacrifício do holocausto, né? Essa pessoa vai acrescentar, deixa-me ver, perdão, vai acrescentar o conselho dos anciãos. Quem são os nossos anciãos, irmão Valdo? Quem seriam os nossos anciãos? Porque são eles que vão nos causar a admoestação real. Eles estão acima de Moisés, né? Para que esse pecado seja queimado, aceita ao Altíssimo e seja-lhe perdoado. Quem são esses anciãos que toda a sociedade deve ouvir, né, para acatar? Eles estão aqui no 15, né? Ele vai botar as mãos sobre a cabeça do novilho, né, e vai degolar perante o Altíssimo. Então, o ancião, ele tem o direito legal, numa sociedade, ou aqui nessa congregação, de dirigir o que é certo e o que é errado. E aquilo que foi errado, ele vai trazer a caução e fazer com que essa alma pague pelo seu pecado, através do sacrifício. Sem sacrifício, nós não vamos para o Altíssimo, não tem como. Eu preciso me sacrificar, eu preciso me auto-entender e auto-se corrigir através da palavra do ancião, para que o Eterno entenda a minha expiação
eu também entenda o que é os mandamentos para o Eterno me perdoar, tá? Porque não adianta só falar, desculpa aí, que agora é assim, né, irmão Val? Eu não sabia, desculpa. É porque minha mãe não me ensinou, né? Teve pessoas que falou assim, não, eu não sabia, minha mãe não me ensinou, eu não sei, eu achava que era assim. Sempre tem uma desculpa farrapada, né, irmão Val? Mas não é por aí. Eu preciso obedecer o sacerdote. Se eu não obedecer, eu tenho que acatar a orientação do ancião da congregação. E assim, eu terei como trazer a expiação 7 vezes o meu sangue aos 7 dias, se desdobrando aos mandamentos, sim, se aprendendo nos mandamentos, nas instruções, para que o Eterno aceite a minha petição, o meu sacrifício. Todo sacrifício é aceito. Por exemplo, eu quero me tornar advogado. Então, ano que vem eu começo, né? 2026, em fevereiro de 2026, eu começo a estudar lá em Campos, na Universidade Cândido Mendes, a faculdade de advocacia. Ok, o ônibus pega ali na Rua da Praia, 4h30, né? O ônibus da prefeitura pega, chega às 7 horas em Campos, estuda até às 10 horas ele pega a gente, 11h30 vai me deixar na Rua da Praia para mim ir para casa, né? Então, eu tenho que fazer esse sacrifício 5 anos, não é isso, irmão Walter? Então, em 2032, ou melhor, em 2031, eu vou me formar advogado. Mas se eu não fizer o sacrifício, terá como me tornar advogado, irmão Walter? Não tem como. Da mesma forma, a ignorância, eu sou ignorante, eu ignoro a realidade do Altíssimo, né? E por isso eu pequei. Então, agora, eu vou ao ancião, o ancião vai me instruir, eu vou dar o meu sangue 7 vezes por semana, para então, no momento certo, o Eterno me causar o perdão, né? E depois levará o novilho fora do arraial, queimará, como queimou o primeiro novilho, a expiação do pecado da congregação. Por que vai ficar fora da realidade? Porque todos vão saber o pecado, né, irmã Eunice? Eu pequei, então a realidade da minha alma animal vai ser exposta na sociedade. Cláudio pecou. Cláudio estava bêbado lá na Praia de Cavaleiro. Cláudio estava nu lá na Lagoa. Cláudio estava com um amante lá em Carapebus. Ele não fez mais. Mas essa expiação fora do arraial, como Yeshua fez, né? É tratada até os dias de hoje. Todo mundo sabe que a oferta de bode de Yeshua foi feita onde? No madeiro, fora do arraial, né? E foi exposto, né? Irmão Neemias, não foi tratado aqui esta noite, mas irmão Neemias rasgou as vestes, né? Agora, dia 21 de março, eu rasguei as vestes aqui, num problema pessoal que aconteceu. Pode? Posso. Eu estou na casa do dono da verdade, não posso mentir em nada aqui, né? Em 2016, dia 14 de agosto de 2016, hoje é que dia? Hoje é 23, né? Então, há mais ou menos 9 anos atrás, e um dia, eu rasguei as minhas vestes numa congregação. Aí agora, dia 21 de março, eu rasguei as minhas vestes. Rasgar as vestes é você ficar indignado com a ignorância do mundo e falar a verdade. Então, quando você fala a verdade, você rasga as vestes. Neemias ficou em jejum 3 dias, rasgou as vestes, né? Vários sacerdotes de Israel. Nós rasgamos as vestes todos os dias na nossa casa, né, irmão Val? Quando a gente acorda de manhã, a gente não vai para o trabalho de bebidó e camisola ou de roupa de dormir. A gente rasga as vestes, toma banho, ora e vai para o trabalho, bota uma outra veste.
né? Aí lá no trabalho a gente rasga as vestes, bota roupa de trabalho, depois a gente rasga as vestes, bota outra roupa para vir para casa. Quando a gente chega em casa, a gente fica indignada porque a gente está suja, né, irmão Valdo? A gente quer tomar banho, quer se purificar, a gente rasga as vestes, toma banho, bota uma outra roupa. E logo 9, 10 horas da noite a gente rasga as vestes mais uma vez, bota a roupa de dormir para dormir. Por quê? Porque a alma, ela precisa se autocalibrar. Então ela sai do nosso corpo, porque o corpo não aguenta a frequência da nossa alma. O corpo nosso é fraco. Como o próprio Eterno usou o irmão Marli hoje aqui e disse que a carne é fraca. Já foi pregada essa palavra hoje aqui, nem precisava falar, né, irmão Valdo? Já foi tratado tudo, o Eterno usou as irmãs aqui. A gente é forte, mas a carne é fraca. Quando você dorme, a sua alma é removida do corpo. Ela fica perto, um pouco longe, porque o corpo não suporta esse calor que é a nossa alma. A nossa alma é quente, é uma luz, nós somos luz. Não é isso, irmão Valdo? A carne precisa sabotar, entre aspas, o descanso. Então, por isso, a gente é desintegrado um pouquinho do corpo para que a alma se tenha uma forma de ser polida, vamos dizer assim, purificada, do nosso próprio corpo. Incrível, Valdo. Observe-se que quando a gente acorda da mesma maneira que a gente levantou, deitou? Não. Ali foi desintegrado, o corpo saiu alguns excrementos, né? No olho, na boca, né? A gente acorda com a cara feia, né, irmão Valdo? Descabelada, não é isso, irmão Valdo? O cara meio amassado, o corpo parece que caiu, né? Porque a alma nossa não estava contida ali. Tá bom, gente? Então, essa oferta que a gente está tratando aqui, a gente está tratando a oferta do pecado do povo, né? É isso? É, do povo. É a questão nossa de entendimento com o Altíssimo. Agora nós vamos tratar da sexta, pecados de um príncipe, tá bom? Vamos lá, versículo 22, capítulo 4, que diz: quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos de Adonai, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, o seu pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito. Até aqui, gente, que bode é esse? É removido do príncipe, irmão Valdo, porque ele cometeu um pecado que não era para cometer, né? Um pecado daquelas 5 mandamentos da mão esquerda. Shalom, meus queridos, um abraço, bom descanso. Então, o que acontece? O pecado que ele cometeu foi notificado. Quando o pecado é cometido, irmã Marli, e ele é notificado, hein? Será que é o que? É o Ibama que vai lá falar com a gente lá em casa? Vai fazer assim, ó: Cláudio, você pecou. Ou vai o IBGE, ou vai o guarda da prefeitura. Quando a gente é notificada que pecamos com um mandamento que não era para cometer, quando vem o que, irmão Valdo? Energias de cobrança, caminhos trancados, quando há setas, uma série de energias que você fala: gente, jogaram macumba, alguém fez alguma coisa, meu pai, o que é isso? Está tudo ruim, está difícil, eu não sei o que eu faço mais. Isso é uma notificação, tá? Do dono dessa arca aqui, do divino, nessa alma, naquela alma que está sendo cobrada, né? Se está faltando alguma coisa essa alma cometeu, não é isso, irmão Valdo? Aconteceu alguma coisa que ele aprontou, ou ela, né? Para se ter essa notificação. Então ele trará um bode saindo das cabras, e é macho sem defeito. Então esse bode é o que a gente precisa
dar ao Altíssimo. A gente falou aqui ano passado sobre isso, né? O que é o bode? Bode, gente, é a gente fazer, enaltecer o Eterno naquilo que a gente não pode fazer, irmã Marli, né? Então, quando você ignora se trará uma vontade de inclinação para o mal, uma vontade de pecar da carne, você está dando a oferta do bode, né? Porque nas religiões das nações, eles abominam a oferta de bode, e a gente não pode abominar a oferta de bode. Bode é a ignorância total do conhecimento do divino, né? O conhecimento do divino, ele é masculino e feminino. O conhecimento do Altíssimo para alimentação, para orar, para ser sacerdotisa, para ser o que você quiser, tem o lado que é necessário energizar para você dar a oferta do bode, né? Por exemplo, nosso corpo é um mineral, tem 102 trilhões de minerais para formar esse corpo bonito que você tem aí, né? É o Salmo 102 que fala sobre isso, né? Então, qual é uma oferta de bode na qual eu posso adaptar a minha alma animal para que ofereça a alma espiritual ao Altíssimo oferta de bode? Academia, por exemplo. Se eu fizer academia, ergonomia, pilates, musculação, se eu fizer qualquer tipo de movimento para os meus músculos, vai enaltecer meus músculos, vai melhorar a minha queima, a minha ergonomia vai melhorar bastante, eu vou ter mais saúde, vai liberar mais toda essa energia que está aprisionada, vai ser liberada no suor, na saliva, na mucosa, nas fezes, vai sair, e isso é dado como oferta de bode, gente. Não, eu sou santo, tem que ficar no congelador sem fazer nada. Não, a oferta de bode tem que ser feita. Eu tenho que fazer academia para mim não aprisionar uma energia ruim e eu ficar doente com dores musculares, né, irmão Valdo? Então a academia é uma espécie de oferta de bode. Correr, oferta de bode. Dançar, você tem que dançar, é uma oferta de bode. Então, se eu não fizer isso, achando que isso é pecado, é uma ignorância. Logo, eu vou ter problemas terríveis, porque o meu corpo não foi feito só para trabalhar e rezar. Não, foi feito para dançar, para correr, para sentir prazer, para receber prazer, para doar. Então, a oferta de bode nada mais é que você fazer a vontade da carne, mas de uma forma lícita, né? Essa é a oferta de bode, que nós hebreus, nós fazemos. Eu faço quando eu posso, né? Hoje, se der tempo, eu farei, né? Mas provavelmente eu devo fazer amanhã. A oferta de bode você tem que fazer, né? Se você puder sair, passear, é uma oferta de bode. Se você ficar aprisionada, isso é pior. Aí você vai se tornar o verdadeiro bode expiatório. Aí, se você não fizer assim mesmo, você será o bode, né? Então, Yeshua foi o bode expiatório para a tribo de Judá e todas as 12 tribos ali em Israel naquele período. Ele fez o papel de bode lá na cruz, todo mundo viu isso, né? E o papel de bode é ser o que o Haiti é hoje, né? Ser como nós estamos sendo também, de uma certa forma, fazendo o papel de bode, tá bom? Então, essa oferta do príncipe nada mais é que a gente esclarecer todos os serviços que são lícitos a nós, tá bom? Nem tudo que tem no mundo
é proibido. Você pode praticar algumas coisas para dar a oferta de bode. Como eu dei o exemplo aqui de pessoas que não quis aderir à palavra do sacerdote, né, achando que eu estava fazendo a oferta de bode, e no final a pessoa se passou por bode, né, lá na minha parentela lá, pessoas, não foi só uma, foram várias, a oferta de bode. Agora atualmente está tendo uma pessoa que a mente dessa pessoa virou um verdadeiro bode, e é grande, Valdo, deve ser mais ou menos dessa altura, a mente da pessoa, porque não quis dar ouvido ao sacerdote. E eu tento dar ao sacerdote todos os dias ouvidos, né? Igual agora, até não nos chamou a atenção para tomar conta da nossa meta, porque Sambalat e Tobia está querendo dar uma rasteira na gente. O Eterno acabou de falar isso agora, aqui, há poucos minutos, né? E aí, se eu não ouvir, pode ser que Sambalat e Tobia possa me dar uma rasteira, porque ele é uma energia negativa. E o Eterno já disse na boca da irmã, e ele está vivo no dia de hoje. É uma energia, ele é um espírito, né? Terrível. E ele pode dar uma rasteira numa pessoa que não quer dar ouvidos, né? Pessoas estão sofrendo demais, né? Tem pessoas que estão me olhando de segundo diedro, né? Me olhando assim de segundo diedro, então de terceiro diedro, me olhando de lado. Mas eu não tenho como fazer nada, a gente apenas avisa, né, irmão Valdo? Mas o povo não quer ouvir o capítulo 4 do versículo 22, que Yeshua, né, ele gemendo na cruz, até leu esses 4 versículos aqui, e depois ele fez o Terrelim 22, incrível. Ele lá, gemendo de dor, leu isso aqui, sacrifício pelo pecado de um príncipe. E a turma ria, né, irmão Valdo? No filme, né? Zombava, né? E quando você está causando um sacrifício de bode, as pessoas riem de você. Eles riem quando você está em sofrimento, por andar direito com o autismo, eles ficam rindo. Eles acham que você é uma pessoa incapaz ou que está sofrendo porque quer. Mas não, o soflanute, o sofrimento, é a oferta de bode que eu estou dando para mim não morrer espiritualmente, para a gente não morrer na sociedade, ficar mal, né? Mal falado. Já pensou? Olha, eu vi irmão Cláudio fumando lá no Bosque Azul. É mesmo? Que isso, irmão Cláudio? Eu vi ele estava escondido atrás do poste fumando. Aí acabou a minha reputação, né, irmão Valdo? Aí acabou o nome, ele fica queimado e fica chato, né? Então a oferta de bode é você entender o momento da sua carne, dar o alimento a ela que precisa, e assim você traz esse bode e ele volta a ser um cordeiro, né? Como aconteceu com Miriam e Aharão, 2 leprosos que ficaram, um ficou 24 horas fora do arraial, são leprosos, no caso Aharão. Miriam ficou mais, ficou 7 dias fora do arraial. No 8º dia ela retornou, mas ela não suportou e faleceu mais 7 dias após, a irmã Miriam, né? E Yeshua foi um tanaíta magnífico, ele faleceu fora do arraial, mas ele ressuscitou no 3º dia, né, irmão Valdo? Datã, Corá e Abirão, né? Datã, Corá e Abirão. Então Corá foi salvo pela esposa. Todos caíram num abismo, mas a esposa de Corá foi muito inteligente, porque ela deu de manhã muito vinho para ele beber e dançou para ele, de forma insinuosa e tal, para prender ele da última reunião que estavam fazendo contra Moisés, né? Então ela prendeu o marido. Quando ele estava bêbado, que a reunião ia começar às 2 da tarde, os guardas foram lá para chamar ele para a reunião. Ela botou uma camisola transparente, pegou uma penteadeira e começou a pentear na porta da tenda da congregação. E os guardas
com respeito, não quiseram olhar para ela e falaram: ó, ele não está aqui, ele sumiu. Não, não, então tudo bem, a gente faz a reunião sem ele. E eles caíram e foram tragados de espinhadeira abaixo, que o Eterno abriu a boca e engoliu a terra, mas Corá não, porque a esposa teve sabedoria. Então, existem pessoas que lá no fim do poço, ela pode retornar ao Altíssimo, sim, mesmo achando que não há mais jeito, mas há jeito para tudo, né, irmão Walter? E existem essas possibilidades. Então, o versículo 22 ao 26 é um sacrifício de pecado de um príncipe. Agora nós vamos falar do sétimo, tá? É o pecado de qualquer pessoa. Versículo 27 em diante, que diz: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Eterno, aquilo que não se deve fazer, assim for culpada. 28. Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. Até aqui. Bom, aqui toda pessoa quando peca é porque ela é ignorante, ela ignora a realidade do Altíssimo. E o que é dado? Uma cabra. O que a cabra faz? Ela sobe numa árvore para comer o seu fruto. Ela é muito inteligente, a cabra, né? E ela não come as frutas baixas. Ela prefere ir lá na mais alta, na mais difícil. Então o Eterno deu esse exemplo da cabra, que a pessoa quando peca, ela tem que pegar o estudo e estudar. Pegar a Bíblia, pegar a Taná e estudar aos altos, aquilo que é superior a ele. Isso é a oferta de pecado de uma pessoa que peca por ignorância. Agora capítulo 5, tratando da oitava, pecados ocultos, que diz: quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se eu não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Versículo 3: ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, se lhe for oculto, souber, depois será culpado. 4. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciamente, temerariamente, com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente, com o juramento, lhe for oculto, mas o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Versículo 5, a raiz do capítulo, diz: será que, pois que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Até aqui. Aqui nós temos 4 movimentos magníficos dos pecados ocultos que ocorrem em todo momento na sociedade. Primeiro é ouvindo blasfêmia, que se for por testemunha, porque viu ou porque soube ou não denunciar, então levará a iniquidade. Quando uma pessoa blasfemar ao Altíssimo e você estiver ouvindo, você tem que repudiar essa pessoa, tá bom? Você tem que chamar a atenção dessa pessoa, porque na presença do divino, se você ficar quieta, você levará a iniquidade daquilo que ela falou, porque você está concordando, né, irmã Heleta? Você concorda com aquilo que aquela pessoa comentou. 3, 2. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja o corpo morto da fera imunda, seja o corpo morto do animal imundo, seja o corpo morto de réptil, ainda que não soubesse, imundo e culpado. Então existe isso na sociedade. A gente toca sempre, gente, em pessoas imundas, né, irmão Valdo, pessoas puras, répteis imundos, que são pessoas que não têm vibração de santificação. É tratado de répteis imundos, né? E também de um animal imundo, que são pessoas que estão fora da alteza do Altíssimo. Então, essas pessoas, nós temos, irmã, que trazer a Tahará Hamispará. A Tahará Hamispará é a purificação da carne e da alma, tá? Sobre nós. Se a gente aderir
essa imundícia dessas 3 almas, a gente se torna, irmão Valdo, culpado, tá? Dessa iniquidade. E uma imundícia de um homem também, né? Se for em oculto, esse homem, a gente se torna-se culpado se a gente aderir à imundícia desse homem, tá? Então, um homem, ele tem que estar limpo, tá? Para todas as coisas, para a congregação, para trabalho, para qualquer tipo de atividades. A mulher ou o homem deve estar limpos. Se ele tiver imundo, numa forma oculta que você não tem conhecimento, mesmo que você lide com essa pessoa, você se tornará culpado da imundícia dessa pessoa, tá bom? Então é muito esclarecedor isso, da gente entender que o povo da Torá, a gente tem como estar em comunhão, mas uma pessoa que não é da Torá, ela se torna já imunda, e por isso nós repudiamos o povo do mundo, entende? É um mandamento aqui do número 3, não é porque a gente faz preconceito, é a Torá que nos define separar-nos kadosh de profano, tá bom? Número 4, o que alguma pessoa jurar pronuncialmente. A gente falou isso semana passada aqui. A gente disse que todas as vezes que a gente tratar alguma coisa com alguém, a gente deve dizer que se o Eterno permitir, não é assim? Blisneder, se o Eterno mandar, se o Eterno conquistar, se o Eterno definir, eu vou lá amanhã. Porque se você tratar e não vir, está aqui escrito temerariamente, você será culpado não só da parte positiva que você falou que ia dar e não deu, como também da parte negativa. Então, tudo que nós falamos, irmã Marli, é um voto diante do Altíssimo. Se você tratou que vinha, amém. Se você tratar e não cumprir, fale antes, blisneder, ou fala, se o Eterno determinar, eu vou. Porque se você tratar e não vir, você será culpada desse voto, tá? Então, é uma energia que a gente carrega ela, irmão Valdo. Parece que não, mas nós carregamos o esplendor do Altíssimo. Então, já foi pré-definido estarmos aqui hoje. Se a pessoa tratar e não vir, ela causa conflitos energéticos sobre essa vida, tá bom? E agora a última parte aqui da porção, terminando, os sacrifícios pelos pecados de ignorância, versículo 14 do capítulo 5, é o versículo 14, que diz: falou o Eterno a Moisés, lemou, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Criador, então trará ao Eterno pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecado nas coisas sagradas, ainda que lhe acrescerá a quinta parte, a qual dará o sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e se lhe há perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Criador aquilo que não se deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará a expiação do erro que cometeu sem saber, e se lhe há perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado diante do Eterno. Muito bem, essa porção da ignorância, aqui a número 9, é o 9º braço, conforme a gente falou. O Eterno não terá por inocente ninguém aqui na terra, mesmo sem conhecer os mandamentos, lhe será culpado, tá? A oferta dos pecados pela ignorância. Então devemos estudar sim os mandamentos do Altíssimo, para nós não pecarmos contra o Altíssimo, né? Agradeço muito a presença do Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra,
Yeshua Hamashia, muito obrigado ao Rei Yeshua que está aqui, o Senhor está conosco. A Kadosh Baruch Hu, o Espírito Santo está em cada coração aqui, as irmãs Leda Eunice, irmã Marli, irmão Valdo, a você que está aqui na live também, obrigado pela presença. Amanhã o culto será, irmã Eunice, às 18 horas, não 17, mas às 18 horas haverá o culto aqui. A gente vai tratar da porção 25, para Shatsav ordena, tá? Vai criar 6:1 a 8:36. A gente vai tratar dessa porção. Vamos voltar um pouco nessa de hoje também, uma fala, né? Porque uma emendada na outra é uma porção muito boa. Agradeço ao Todo-Poderoso por essa oportunidade, que o Eterno nos leve em segurança para nossos lares, deixe também a congregação em segurança aqui. Obrigado, Eterno. Eu peço que o Senhor remova toda a idolatria diante de nós. Não é lícito o seu nome junto à idolatria. O Senhor já tinha removido, o pessoal teimou, voltou, mas eu peço para remover de uma vez por toda a idolatria, porque quem manda aqui é o Senhor. Amém? Obrigado por tudo. Vai ter o Kiddush Shabbat? Não. Ok. Obrigado, gente, por tudo. Todos de pé para Bikat Kohanim, oração sacerdotal. A oração sacerdotal a oração sacerdotal do Altíssimo. Gente, obrigado pela presença de todos. São 10 para as 8, 9 para as 8, né? Obrigado por tudo. Eu vou pegar o número da irmã Marli para passar o Tikkun Hakari para a irmã Marli. Irmã Anícia já tem, né? Vou pegar o número da irmã Marli. Irmã Marli, qual é o número da irmã? DDD 22 ou 21? 9 quanto? 98? Tá bom. A irmã Marli. Que aí eu vou passar o Tikkun Haklari para a irmã Marli, que a irmã vai entender essa situação de Tikkun Haklari, né? Vai fazer a leitura dos Terrelim, dos Salmos. Isso vai ser importante, né? Para nós. É muito bom. Tikkun Haklari, Terrelim 16. Irmã Ali é DDD 22, né, irmã? Obrigado, irmã. Daqui a pouco eu... Tá. É 19, né? 19... 24. Ah, tá. Tá bom. Yevareh Adonai Izmereha Yair Adonai Panaveleha Vekuneka Isa Donai Panaveleha Veaseleha Shalom. Elohai é Rei fiel. O Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti, te agracie. Tenha o Eterno bondade de ti, põe-te a paz. E porão o meu nome sobre os filhos e as filhas de Israel, e eu as abençoarei. Shavuot Tov a todos. Rosh Hodesh, né? A gente está aí num novo mês do Criador, mês das festas, mês da festa das trombetas, Yom Teruah está chegando.
festa de Iquipu, festa das cabanas, estão já chegando na festa aí. Que o Eterno abençoe a todos nós. Shalom. Terminado o culto ao Todo-Poderoso. Shalom.